Olá a todos, é com muito prazer que iniciamos mais uma rúbrica de saúde, de bem-estar e de como viver em equilíbrio. Hoje temos aqui uma presença ilustre, posso dizer que é um ícone, portanto, da medicina portuguesa, especialmente para as mulheres. Nesse caso estamos a falar do médico especialista em ginecologia e obstetrícia, Dr. Daniel Pereira da Silva, que foi diretor de serviço e diretor clínico do IPO de Coimbra, é presidente da Federação das Sociedades Portuguesas de Ginecologia e Obstetrícia, trabalha no Instituto Médico de Coimbra e na CUF de Coimbra. Portanto, Dr. Daniel e experiência, podemos dizer que são sinónimos, não é? Muito obrigado, Dr. Daniel. É com muita honra e com muito prazer que temos aqui a sua presença, que faz engrandecer a nossa rúbrica e é uma prenda para todas as vizienses poder contar com as suas ilustres dicas que de certeza que vão ser aqui de real valor. Muito bem-vindo. Eu é que agradeço, muito obrigado e espero ser útil às ouvintes, enfim, nos meus esclarecimentos, nas recomendações. Naturalmente que outras questões haverá, enfim, outras oportunidades, mas estou aqui com muito gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, podemos começar com uma questão... Vamos começar dos mais jovens, vamos dizer assim. Existe uma idade para se começar a ida à consulta ginecológica? De uma forma absoluta, não. Digamos que nós, pais, nós, educadores, devemos estar atentos aos sinais dos nossos filhos, neste caso das nossas filhas, não é? O desenvolvimento, por exemplo, na adolescência, dos caracteres sexuais secundários, como se costuma dizer, isto é, quando ela cresce mais depressa, subitamente, dá em crescer, quando os seios começam-se a desenvolver, os pelos púbicos aparecem em quantidade, e significa que ela está no seu processo de adolescência, está no seu processo de puberdade, e nós temos que estar atentos a esses sinais, nós pais, porque inclusivamente prepará-la, porque mais mês, menos mês, vai aparecer a sua primeira menstruação. E é importante que isso seja conversado de uma forma tranquila, de uma forma natural, nomeadamente entre mãe e filha, ou pais e filha, por exemplo, não é? Portanto, se há alguma coisa de anormal surge nessa altura, naturalmente que se impõe uma ida ao médico, ao ginecologista, ao médico de família. Se nada se houver de anormal, tudo decorrer com normalidade, entre os 10, 13, 15 anos de idade, não é caso para procurar uma consulta nessa altura. Acho eu, entendo eu, como ginecologista, neste caso, até como pai, eu acho que nós temos que estar atentos aos outros sinais dos nossos filhos. Quem é que eles se relacionam? De que modo é que aquela jovem despertou para a sua sexualidade, por exemplo? Ela namora ou não namora? São estes sinais da vida afetiva dela que nós devemos amparar, que devemos acompanhar, que devemos, de todo modo possível, não digo proteger no sentido absoluto do termo, mas dar-lhe o maior apoio possível. São estes sinais. Eu acho que as nossas filhas não são diferentes das filhas dos outros. E nessa altura, sim, eu acho que nessa altura impõe-se uma consulta de ginecologia. Perfeito, perfeito. E relativo à periodicidade com que estas consultas devem acontecer, existe uma periodicidade? Eu tive até ver, inclusivamente, que a Liga Portuguesa contra o Cancro refere que uma em cada 4 mulheres falha a uma consulta anual. Mas existe essa regularidade mais concreta, específica? A recomendação, claro, que os mais jovens são sempre, faz parte da sua personalidade, julgar que nada lhes acontece. E o que é normal, portanto, são mais saudáveis do que os adultos e do que os idosos, naturalmente, não é? Mas pronto, a recomendação, de uma forma geral, é que a consulta se faça de forma anual. Portanto, quer dizer, podemos dizer que nem sempre é absolutamente necessário que ela se faça com aquele rigor do anual, pode ser no máximo de 2 em 2 anos. Por vezes, naturalmente, se surgem algumas perturbações, vai haver necessidade de haver mais consultas, mas anual, em termos de bom senso, parece um bom equilíbrio, portanto, para um bom equilíbrio também da saúde e de acompanhamento, do desenvolvimento da mulher. Perfeito. E no caso, as doenças que podem ser evitadas com esta ida regular, pode descrever, portanto, quais são?
Pronto, há determinadas situações que estão perfeitamente estabelecidas no nosso país, no Serviço Nacional de Saúde, como, por exemplo, a prevenção do cancro do colo do útero, rastreio do cancro do colo do útero, que implica uma visita regular, um teste regular, inclusivamente, a partir na mulher, a partir dos 25 anos de idade ou a partir dos 3 anos após o início da sua atividade sexual. Depois, mais tarde, por volta dos 40, 45 anos de idade também, se impõe a realização regular de uma mamografia com vista à prevenção do cancro da mama. Estes são dois marcos importantes. No entanto, ao longo da vida, de facto, a consulta regular pode realmente dar um apoio muito importante na prevenção de muitas doenças, nomeadamente nos mais jovens, a de transmissão sexual, que é muito importante para a sua vida, para eventualmente que amanhã possam concretizar o sonho ou a vontade de virem a ser pais, por exemplo, querem rapazes, querem raparigas. É muito importante esse acompanhamento. É muito importante também o acompanhamento sob o ponto de vista do seu equilíbrio psicoafetivo, é igualmente importante, não é? Portanto, nomeadamente, quando ele despertar para a sexualidade, não é? Que ela não se faça de uma forma puramente instintiva, mas que ele tenha preparação, ela tenha preparação para o fazer. Digamos que, quer dizer, aí, por exemplo, na mulher em idade adulta, muitas vezes, a mulher aparece, curiosamente, numa primeira consulta, quando ela quer engravidar e não consegue. Então ela aparece à consulta. Ou então ela quer engravidar e aparece na consulta para fazer o seu check-up, a sua avaliação com vista a engravidar. Hoje em dia, de uma forma geral, a mulher em Portugal tem essa consciência, a consciência de que deve ir, antes de engravidar, deve ir ao médico para fazer os exames necessários com vista a uma gravidez. Sim. Não raramente nós vamos observar que essa mulher, por exemplo, tem vários nódulos, miomas no útero, por exemplo, que se desenvolveram de uma forma silenciosa. Muitas vezes até estavam a dar alguns sinais, mas ela não estava desperta para eles. Sim. Já tinha aumentado o volume da menstruação, as menstruações estavam mais abundantes, mas ela foi pensando que aquilo era normal, ela pensava que era normal e foi-se adaptando. Portanto, ela vai à consulta, portanto, e aqui está um exemplo de uma situação que nós podemos identificar precocemente, acompanhar e evitar que tenha consequências mais gravosas para a mulher. É preciso estar mais em alerta, então, né? Sem dúvida, sem dúvida. A atitude preventiva é sempre a melhor. Naturalmente que na vida nem tudo é prevenível, não é? Há muitas situações que não são passíveis de prevenção, mas há só a nossa atitude de consciência de quão importante é para nós a nossa saúde, também já é muito importante para evitar, pelo menos, que as situações tenham um desenvolvimento muito mais gravoso para cada um de nós. O que acaba por ser depois mais difícil, por vezes, né? Contornar. Sem dúvida. Perfeito. E relativo à sexualidade, quais são as indicações que devem ser transmitidas? Claro, mais uma vez insisto que os nossos filhos não são diferentes dos filhos dos outros. E por isso nós não devemos meter a cabeça na areia e achar que os nossos filhos vão fazer as coisas todas bem, porque nós somos os seus pais excelentes. Não, a verdade, a vida ensina-nos que não é assim. Naturalmente que esse nosso relacionamento com os filhos, essa proximidade, esse acompanhamento é importantíssimo, mas nós não devemos partir do princípio que eles são diferentes. Hoje a sexualidade é um valor assumido por eles. Começa de forma cada vez mais precoce. Há realmente vários estudos no nosso país a evidenciar esse facto. Cada vez é mais precoce para rapazes e para raparigas. Ora, nós não podemos partir do princípio de um valor ou moral ou outro de que esta atitude está errada. Não podemos, nós profissionais de saúde, nós pais, temos que educar, temos que influenciar para um estilo de vida responsável e que seja o melhor possível, mas temos que assumir que o jovem é um jovem, que tem a sua personalidade inerente àquela idade e, portanto, ele corre muitos riscos. E nós aí temos que ser
pragmáticos, realistas. Isto é, prepará-los, no meu ponto de vista, em dois sentidos muito importantes. No sentido de que a sexualidade é um valor de vida. É uma forma de ter prazer na vida, não o devemos ocultar, temos que o assumir frontalmente, mas uma forma de relacionamento o mais possível responsável. Sim. Portanto, assumi-lo nesse aspecto, no aspecto da nossa vivência psicoafetiva. Sim. E temos também que assumir que a nossa sexualidade comporta riscos. Riscos, se for uma rapariga, comporta risco desde logo de uma gravidez. De uma gravidez que pode vir intempestivamente, ao longo do seu processo educativo, que pode interrompê-lo, que pode levá-la a ter que tomar decisões que podem ser muito gravosas para ela, sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista da sua saúde. Portanto, e podem, por outro lado, também temos que há determinadas doenças, determinadas infecções que são de transmissão sexual. Claro que nós todos ouvimos falar no HIV, na questão da SIDA, mas não é só o HIV. Ele é o mais ameaçador, mas não é só. É o vírus da hepatite, é o vírus do papiloma humano, é a clamídia, que é uma causa muito frequente de infertilidade, depois mais tarde, por infecções que são inaparentes na mulher jovem, ela não deu conta, esteve infectada, aquela infecção progrediu, deu-lhe consequências a nível das trompas, por exemplo, interrompeu o trajeto normal, ela tornou-se infértil, naturalmente infértil, e só mais tarde é que ela vai dar conta desse facto. Portanto, são estes alertas, não no sentido de os amedrontar, de os assustar com papões, não. Ser realistas que, mais uma vez insisto, o meu filho, a minha filha, não é diferente, obrigatoriamente diferente da filha do meu amigo, do meu familiar ou do meu vizinho. Não, são jovens e por isso nós temos que estar alertas para estes dois componentes. Agressões, sob o ponto de vista orgânicos, infecciosas, a gravidez fora de tempo, mas também sob o ponto de vista da psicoafetividade, da assunção enquanto indivíduo, homem, mulher, independentemente do género. É muito importante que nós estejamos alertas e que demos aos nossos filhos todas as ferramentas, as melhores possíveis, para que eles encarem isto com naturalidade, mas com consciência. Ou seja, e quando fala na questão da psicoafetividade, mais uma vez fortalece aquela necessidade de que os pais realmente estejam atentos, não é? Ou seja, paralelo à perspectiva da visão médica, não é? da adolescente ou da jovem que recorre a um profissional e que naturalmente teria essas indicações, mas isso tem que partir de casa, né? Ou seja, exatamente. Os pais necessitam realmente... Exatamente. Aí no seio da família, cada família tem que avaliar a forma como se relacionam. Há pais que gostam de assumir o papel de amigos dos filhos. É um ponto de vista, eu francamente acho que não é o meu. Acho que pai é pai, amigo é amigo. Um pai não tem que ser não amigo, mas tem que ser pai, tem que educar, tem que assumir a sua responsabilidade enquanto educador. E enquanto educador, ele tem que assumir valores. Portanto, o filho pode concordar, não concordar, seguir, não seguir, mas ele deve assumir esses valores. Ele deve ser uma referência. Se é uma referência, portanto, não é. Eu também tenho referências nos meus amigos, naturalmente que sim. Mas, portanto, aí eu acho que ele deve estabelecer uma relação de muita confiança. Eu lembro-me sempre, aqui há uns anos atrás, infelizmente isso não se repete muito, mas na época tocou-me profundamente porque foi a primeira vez que isso me aconteceu, que uma mãe, isto estou a falar há cerca de 30 anos atrás, veja bem, 30 anos atrás, uma mãe chega à minha consulta, traz a filha, e a filha, na altura, não vou dizer, tinha na altura 17 anos de idade, e elas tinham conversado as duas e a filha tinha decidido ter relações com o namorado. E a senhora trouxe-me a filha à consulta e disse, olha, traga aqui a minha filha para que fale com ela, para que converse com ela, para que a observe. Ela decidiu ter relações, eu não concordo, mas a vida é dela e, portanto, ela fica aqui. Ela teve e ela saiu da consulta. Olha, naquela altura eu ainda hoje me arrepio ao falar nesta mulher, porque eu acho que foi um gesto de amor absolutamente fantástico daquela mãe. E porquê? Ela teve a inteligência de ver, de vir, de ter a capacidade de conversar com aquela filha, de saber o envolvimento em que ela estava, de saber a predisposição em que ela estava decidida a fazer. Viu que não a mudava, seguiu, respeitou a sua decisão,
mas procurou encontrar Exato. a melhor apoio para ela. Exatamente. E depois teve uma outra atitude absolutamente fantástica, que não é comum. Não esteve na consulta enquanto eu conversava com a filha. Isto é, deu-lhe um espaço de liberdade, de individualidade para ela expor os seus pontos de vista sem o constrangimento da presença da mãe. Eu acho que isto é um gesto de amor incrível que na altura muito me tocou. E ainda hoje isto não é frequente. Isto não é frequente acontecer. Nós esquecemos desta vertente da liberdade, da educação com os nossos filhos, de que estou convencidíssimo, aliás, a filha ainda hoje é minha doente, já tem elas filhos, esta senhora já tem netos, eu acompanhei ao longo desta vida, tenho uma relação absolutamente fantástica e eu julgo que não foi apenas este exemplo, naturalmente, mas este exemplo acho que é, uma amostragem daquilo que era uma relação que eu acho que é exemplar entre uma mãe e uma filha. O respeito, né? Antes de tudo. Exatamente. Perfeito, Dr. Daniel. Dr. Daniel, relativo à utilização da pílula, de acordo com a Associação para o Planeamento Familiar, considera que Portugal é o segundo país do mundo, portanto, no caso as mulheres portuguesas, a utilizarem a pílula como método contraceptivo. O que pensa o Dr. Daniel da utilização, portanto, da pílula? Esse indicador da Associação de Planeamento Familiar é repetido. Mesmo eu levei feito um estudo pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia, tem exatamente neste momento não é bem, mas perto de 70% das mulheres portuguesas utilizam a pílula, a contracepção hormonal de uma forma geral, e é dos países no mundo de maior penetração, de maior uso da pílula. De facto, é relativamente simples e fácil de aceitação pela mulher portuguesa, ao contrário, por exemplo, eu conheço bem da mulher aqui vizinha, a ibérica, da Espanha, que a taxa de penetração é muito menor, etc. Portanto, há aqui um campo muito grande. A pílula, de facto, foi uma verdadeira revolução, não é? No século passado, em relação a muitas coisas, teve implicações sociais absolutamente extraordinárias, com vista à emancipação da mulher, ao envolvimento da mulher no mundo do trabalho, à sua assunção enquanto ser detentor da sua sexualidade e da sua liberdade, enfim, são repercussões absolutamente fantásticas. Agora, claro que a pílula não tem só vantagens, também tem os seus riscos, naturalmente. Mas quando nós ponderamos riscos e benefícios, a pílula é realmente um instrumento de controle da natalidade, absolutamente, de controle até com vista à liberdade sexual, absolutamente fantástico. Foi um avanço absolutamente fantástico. As pílulas evoluíram muito. Hoje em dia, as doses com que atualmente as combinações que existem no mercado são muito mais baixas do que eram antigamente. As moléculas são muito mais dirigidas a alvos específicos. Digamos que, de uma forma geral, a pílula, por exemplo, sob o ponto de vista oncológico, debate-se muito. A pílula aumenta o risco de cancro. Não é verdade. Não é verdade. Inclusivamente, há tipos de cancro onde a pílula até reduz o risco. O cancro do ovário, o cancro do endométrio no útero reduz o risco. Aumenta ligeiramente noutros, não é como seja no colo do útero. Na mama não, é indiferente. Portanto, agora, quando nós vamos avaliar a questão de uma forma global, em termos de risco-benefício, os benefícios são muito maiores do que os riscos. Naturalmente que não é benéfica para todas as mulheres, mas isso nós temos de ser criterioso no uso. E muitas vezes não somos. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, a pílula não deve ser usada por uma mulher que fuma. Pílula e tabaco são dois inimigos potenciais. E porquê? Porque há um problema realmente da pílula que não foi ultrapassado, que existem para todas as pílulas. Sim. Todas as pílulas, de alguma forma, provocam alguma tendência para que o sangue coagule com mais facilidade. Não é? Portanto, se isto não tem importância absolutamente nenhuma, numa pessoa saudável, numa pessoa sem outros fatores de risco, já é importante se ela é, por exemplo, fumadora. Se ela é obesa, se ela, portanto, tem outros fatores, tem aumento do colesterol, tem alguns fatores, por exemplo, a própria idade. Não é a mesma coisa tomar uma pílula aos 25, aos 35 ou aos 45.
Portanto, nós devemos ponderar esses aspectos e a própria idade é também um fator. Isto é, a pílula devia-se tomar menos com o avanço da idade em favor de outros métodos que também existem e estão disponíveis. E penso que na ótica da pílula, se calhar a questão do controle do peso seja aquele grande estigma, não é? É, sem dúvida. Há dois aspectos muito importantes na consulta e isso é em todo o mundo assim. Há dois aspectos que as senhoras, as mulheres são particularmente sensíveis. É exatamente esse. Se aumenta de peso, nem um grama a mais, ou em relação aos pelos. Também podem diminuir, melhorar, tanto o seu aspecto, o seu visual, o que é perfeitamente legítimo, naturalmente, o seu visual, a sua pele, se a pilosidade diminuir. Mas, de facto, a questão, quando nós comparamos mulheres que usam a pílula versus grupos significativos de mulheres, naturalmente, às centenas, aos milhares, e daquelas que não usam, nós vamos verificar que a pílula, de uma forma geral, não aumenta o peso. Até há um grupo pequeno que até reduz. E também há um grupo pequeno de mulheres que aumenta de peso. Não é? Porque aumenta de peso com muita facilidade para a utilização, por vezes, de qualquer fármaco ou qualquer circunstância. De uma forma geral, não. Nós não temos a recear. E, de uma forma geral, também, a pílula é benéfica para a pele. Perfeito. E já que estamos a falar em método contraceptivo, podia aproveitar então e falar um bocadinho mais sobre outros métodos. Penso que, sem dúvida que é importante conhecer. Nós já falámos aqui na questão da adolescência, do início da atividade sexual, e lá está. Aí, por excelência, se a rapariga usar a pílula, por exemplo, se não tiver nenhuma contraindicação, pode ser uma vantagem para ela sob o ponto de vista do controle da gravidez. Não esqueçamos que é ela que fica grávida. E, portanto, ela usar um método que ela controla é muito importante para ela. Agora, a pílula não a protege das doenças de transmissão sexual. Portanto, enquanto ela não tiver uma relação amadurecida, ela e ele, não é verdade? Não assumirem uma relação que seja ali a dois. Portanto, eles devem usar sempre o preservativo. Portanto, o preservativo é um método absolutamente essencial na prevenção das doenças de transmissão sexual. Absolutamente essencial. E é um belíssimo método. Como também para situações ocasionais. O preservativo é um belíssimo método contraceptivo. Depois nós temos a situação regular. E na situação regular, já falámos aqui na pílula, se a mulher ou não quer, ou se esquece, e isso acontece muitas vezes, ela esquecer de tomar alguns comprimidos e incorrer em risco, hoje em dia há cada vez mais métodos chamados de longa duração. Ou sejam eles por um implantezinho subcutâneo que se coloca, ou seja por um dispositivo intrauterino, estes métodos podem ser preferíveis e são preferíveis em muitos casos. Porquê? Porque são muito mais práticos. Isto é, a mulher não tem que se recordar todos os dias, não é verdade? Estão para além da sua disciplina diária, dependem menos do rigor da utilização, não é? Estão colocados, e são eficazes. Portanto, e esses métodos, portanto, que concretamente em Portugal têm uma taxa de penetração relativamente pequena, devia ser maior, exatamente porque são mais cómodos e porque permitem realmente ainda maior liberdade. Inclusivamente, nos dispositivos intrauterinos mais recentes, permitem inclusivamente às mulheres deixarem de menstruar. Não é? O que antigamente era um grande problema para as mulheres, e mesmo para nós médicos, porque associávamos isto a um descontrolo, que lhe pudesse vir a ser prejudicial, e hoje nós sabemos que não é absolutamente prejudicial, não há nenhum descontrolo, isto está perfeitamente estudado, e sabemos inclusivamente que nesses casos, a mulher retirando esse tipo de dispositivos, a sua fertilidade vem a ser retomada 1 mês, 2 meses depois está novamente em pleno. Portanto, são métodos mais recentes nesta evolução e que são outras opções inclusivamente de uso de longo prazo, 3 a 5 anos, não é? Sim. O que é também interessante, que não se esteja a mudar com muita frequência e que vem significar novas opções e novas opções muito eficazes e também muito saudáveis. É possível, talvez, pelo facto de ser recente, não é? É capaz de haver agora um potencial de crescimento para estes métodos. Sem dúvida, tem vindo. Em 2 inquéritos que nós fizemos na Sociedade Portuguesa de Ginecologia, como eu disse, 2005 e 2015, já se verifica realmente uma ligeira queda, é verdade, do uso da pílula e um aumento já significativo desses métodos, não é? Destes métodos de longa duração, mais independentes desta disciplina, e então uma queda substancial
exponencial dos chamados métodos naturais, que em 2005 ainda significava, ainda uma fatia importante da nossa população usava e que felizmente hoje praticamente não se usa. Ok. Uma outra questão também de importância na ótica da sociedade portuguesa é a perspectiva da gravidez tardia. Sim. Parece que atualmente dados do European Perinatal Health Report de 2015 assume Portugal como o 5º país da União Europeia onde as mães acabam por engravidar acima dos 35 anos. Estamos a falar de uma percentagem de 30%. O que é que o Dr. Daniel, portanto, tem a falar acerca dessas gravidez tardias? A questão da natalidade é uma questão que devia ser central e, enfim, na sociedade portuguesa, não é? Claro, naturalmente central em termos de políticas de saúde e de políticas sociais, mas central também para nós cidadãos, porque a nossa taxa de natalidade é muito baixa no contexto mundial. Nós tínhamos uma taxa de natalidade até bastante alta, também não era razoável, enfim, para os nossos recursos económicos, mas nós baixámos-la assustadoramente, de forma a pôr em causa o nosso futuro enquanto nação, enquanto identidade, enquanto povo, não é? Portanto, essa é uma outra questão. E depois faz com que, pronto, o envolvimento da mulher no mundo do trabalho, naturalmente com toda a sua liberdade, o envolvimento da mulher no mundo do trabalho, no mundo hoje assume o seu projeto profissional competindo ombro a ombro, às vezes em superioridade, tem que se dizer, em relação aos homens, faz com que elas posterguem para segundo plano a questão da natalidade, a questão de virem a ter um filho. A questão importantíssima aqui é ter em consideração o seguinte: o maior fator de infertilidade que se conhece é a idade. Isto ninguém mudou ainda, certo? Ninguém mudou. Isto é, o potencial de fertilidade, a mulher atinge o seu máximo aos 25 anos de idade. A partir daí é perder. E quando ela nos chega com 35 anos ou mais a pretender engravidar pela primeira vez, o seu potencial de fertilidade é diminuto, é muito baixo. Aqueles ovários ovulam mal, são ovocitos maus, respondem mal mesmo aos tratamentos. Daí que também é outro aspecto que está em discussão na sociedade portuguesa, a questão dos doadores de ovocitos. Portanto, quer do receptor, quer quem doa, quem faça a doação, etc., é algo. Portanto, e essas mulheres, nestas gravidezes tardias, muitas vezes são as únicas possibilidades que elas têm, de facto, quando desejam essa gravidez, nessas idades, de virem a ficar grávida. Portanto, para além de obrigar a estas circunstâncias, muitas vezes, constitui também para elas próprias um risco superior. Sim. Não é verdade? É verdade que a ginecologia obstetrícia, os médicos, a tecnologia está cada vez melhor e mais apetrechada para dar resposta. É um facto. Isto é algo que faz parte hoje do nosso cotidiano nacional. O obstetra hoje, o que ele vê na maioria das vezes são realmente mulheres que nas grávidas têm realmente uma idade significativa. Ele está melhor preparado para lhes dar resposta, indiscutivelmente. É a obrigação nossa, enquanto médicos, é a obrigação do Serviço Nacional de Saúde, é a procura de novas tecnologias, é um facto. Agora, isto é algo de facto de preocupante, mas naturalmente longe de mim querer intervir com esta ou interferir com estas observações na liberdade da mulher, naturalmente. Sim. O que ela não se deve esquecer é que o maior fator de infertilidade é a idade. Esse é um ponto. Inclusivamente é possível e é provável, diria eu, que dentro de alguns anos a mulher aí exatamente no apogeu da sua fertilidade possa fazer colheita de ovocitos que venha a utilizar mais tarde os seus ovocitos, o seu material genético, para mais tarde vir a ter a gravidez na altura em que lhe for mais favorável. É possível que isso venha a acontecer. Perfeito. E, além dessa questão desse desejo pessoal e devido à emancipação e as questões laborais, e parece também haver uma relação com a própria crise económica financeira, não é? Parece que
Não só Portugal, mas Espanha e Grécia, alguns países que Embora também... essa relação muitas vezes não seja direta, porque até se verifica que são às vezes estratos sociais que estão realmente, que foram até são menos afetados pela crise, são aqueles que realmente postergam para mais tarde a questão da gravidez. Acho que é a assunção social de outros valores, quer dizer, longe de mim querer ter aqui uma posição crítica, não, há outras prioridades, quer dizer, portanto, também a forma como hoje a idade com que nos estabelecemos uma relação de maior responsabilidade, chamamos assim, quer ela seja, enfim, apenas amigável ou haja um casamento formal, etc. É mais tarde. Há aqui uma mudança social de paradigmas, de valores muito grandes e, portanto, é uma evolução e, como sempre, nem todas enfim, os sentidos em que evoluímos têm as melhores consequências. Esta não será a mais favorável, mas decorre da liberdade da mulher, da sua assunção no mundo, da sua afirmação, e por isso só isso chega para não pôr em causa nada mais do resto. É verdade. Entrando agora num tema também muito delicado, Dr. Daniel, que é a perspectiva do cancro. É verdade que o cancro é cada vez mais frequente? Alguns cancros são mais frequentes. Por exemplo, o cancro, em relação à mulher, o cancro da mama é mais frequente, não é? Em relação ao homem, o cancro da próstata tem uma incidência progressiva, enfim, avassaladora, não é? Em relação ao cancro intestinal do cólon, para os dois, para homens e mulheres, é igualmente uma incidência crescente. Felizmente, em relação ao cancro do colo do útero, a incidência entre nós tem vindo a diminuir. Já o cancro do útero para a mulher, do endométrio, como se chama tecnicamente, tem vindo a aumentar. Isto é, há cancros, a maior parte dos cancros estão a aumentar, é um facto, em termos de incidência, que não de mortalidade. Note bem. Aumentam em número de casos, mas em termos de mortalidade, felizmente, não. Isto porquê? Porque, de facto, os diagnósticos são, felizmente, muitas vezes mais precoces e também porque, enfim, os instrumentos, das formas de tratar, são também mais eficazes. Mas o cancro da mama é um facto. Por exemplo, veja os fatores de risco para o cancro da mama. Fator familiar. Isto é, se naquela família há uma carga familiar de cancro da mama, de cancro do ovário, aquela família sobretudo do sexo feminino, aquelas mulheres estão muito mais sujeitas, não é? Uma taxa que pode ser elevadíssima em termos de probabilidade. Mas mesmo que não haja na família uma tendência em termos oncológicos nesse sentido, se, por exemplo, basta isto, a mulher começar a menstruar cedo e deixar de menstruar tarde, significa um risco. A primeira gravidez tardia é um risco. O aumento de peso, a obesidade, que é uma autêntica pandemia entre nós, é um risco. O aumento de consumo de carnes vermelhas é um risco. Isto é, há aqui toda uma série de comportamentos do mundo moderno que são fatores de risco para o cancro da mama, como são fatores de risco para o cancro da próstata, que são muito próximos, embora um dirigidos aos homens, outros às mulheres, porque são fatores relacionados com a parte hormonal. Entende? Portanto, estes são do nosso tempo, quer dizer, é indiscutível. Claro, o que é que nós temos que estar aqui atentos? O diagnóstico precoce, na medida em que, como eu disse, quanto mais precoce, melhores são os resultados, taxas de curas mais elevadas e, portanto, tendem a ser muitas vezes doenças crónicas, mas não doenças mortais, que é o mais importante. Dentro ainda da perspectiva ginecológica e do cancro, eu penso que o cancro do ovário passa a ter aqui também alguma importância pelo facto de ter um índice de mortalidade parece superior? Sem dúvida. O cancro do ovário é um bocadinho, desculpem o termo, senhores ouvintes, mas é um bocadinho matreiro. Porquê é que eu uso esse termo? Porque não dá sintomas, não avisa absolutamente nada. Daí a importância da consulta anual, que é a única possibilidade de nós, enfim, detectarmos uma alteração, portanto, de um ano para o outro. Porque um cancro do ovário pode se desenvolver apenas em meses, não
temos pré-aviso. Por outro lado, também não temos nenhum exame, nenhuma análise, ao contrário do que acontece com a mama, que fazemos a mamografia, ou com o colo do útero, que fazemos a citologia, o exame de Papa Nicolau, como se chamava antigamente, ou o teste ao HPV, que é o que se faz atualmente. Portanto, há aqui exames que podem nos fazer um alerta para uma lesão pré-cancerosa e nós atuarmos. No ovário não há nada disso. Portanto, só o exame regular. Portanto, e é de facto como o diagnóstico, na maior parte das vezes, é muito tardio, porque mesmo os primeiros sintomas que ele dá já é em fase avançada e confundem-se com as perturbações intestinais. E, portanto, não é raro que a mulher tenha transtornos intestinais, de algumas cólicas, do aumento do volume do abdômen, por exemplo, até por gases, e isso confunde um bocadinho até o diagnóstico, não a leva a ir logo ao médico perante os primeiros sinais. Quando está em fase avançada da doença. Portanto, o primeiro tratamento é a cirurgia, mas nem sempre a cirurgia consegue realmente retirar o tumor na totalidade, e o tratamento depois é a quimioterapia. Portanto, cuja resposta, cuja taxa de cura fica realmente a desejar num número elevado de casos. Portanto, o melhor de tudo é mesmo prevenir, não é isso? Dentro do possível, naturalmente que sim. Perfeito. Sim. Doutor, estamos a chegar então ao final da nossa entrevista. No que respeita, portanto, o estilo de vida, quais as recomendações que portanto, as senhoras devem seguir nessa ótica, portanto, de tentar driblar todos esses problemas ginecológicos? Olha, os estilos de vida nesse aspecto, os hábitos que nós devíamos seguir diariamente são mais ou menos transversais em termos oncológicos e em termos do outro grande fator de risco de morte na sociedade portuguesa, que são as doenças cardiovasculares. Isto é, dois fatores fundamentais: hábitos alimentares e estilos de vida em termos do exercício físico. São as duas vertentes absolutamente ventais, a par do outro que nós conhecemos todos, que é muito badalado, que é a questão do tabagismo, não é? E que nós realmente tivemos uma evolução importante de redução em Portugal, mas que nos últimos anos também tem vindo a aumentar, e particularmente nas mulheres. Portanto, particularmente nas mulheres, tem vindo a aumentar o hábito tabágico. O hábito tabágico, naturalmente, que nós, enquanto sociedade, eu não sou daquelas pessoas que acham que nós devemos colocar os fumadores quase como perseguidos, como sejam delinquentes. Nada disso. Longe disso. Devemos, pelo contrário, ter para com eles alguma compreensão. Mas, naturalmente, entendo eu que não devemos lhes facilitar a vida. Isto é, nós não somos amigos deles quando facilitamos a vida de forma que eles fumem com a maior das facilidades, onde quer que estejam, para além do incômodo ou do risco que incorrem em terceiros pelo facto de serem fumadores passivos. Mas para além desse aspecto, portanto, isto é, não ao tabagismo, não é? De uma forma consciente, todas as pessoas que fumem, procurar ajuda no Serviço Nacional de Saúde ou de forma particular, como entenderem da melhor forma possível, no sentido, porque não é fácil deixar de fumar, indiscutivelmente, mas há que procurar ajuda, porque realmente é um engodo. Eu bem sei, fui um fumador na minha juventude, eu sei o prazer que pode significar um cigarro. Eu conheço isso pessoalmente, compreendo isso pessoalmente depois de uma refeição, em determinados ambientes sociais, compreendo, mas não se esqueçam que é um engodo. Portanto, está ali, é um isco e, portanto, o risco está exatamente ali por trás, quer do ponto de vista oncológico, quer do ponto de vista cardiovascular. O exercício físico regular é absolutamente fundamental. As pessoas que o consigam fazer por si próprios, ou em ginásios, ou hoje em dia a oferta é variada, no sentido não só de ter realmente um índice de massa corporal. O combate à obesidade é absolutamente fundamental em tudo o que a obesidade representa como risco, quer oncológico, quer cardiovascular. A questão da diabetes, que é outra grande pandemia na sociedade portuguesa, é aí fundamental o exercício físico regular. Sob o ponto de vista, como nós sabemos, de
de cardiovascular, a natação é um exercício importante, o fitness nesse aspecto. Agora, sob o ponto de vista, por exemplo, da osteoporose, não, tem que ser o exercício sob o peso do próprio corpo. E daí, portanto, nada melhor muitas vezes que procurar ajuda de um profissional nos ginásios, enfim, da forma como cada um de nós possa, porque também nós precisamos de motivação. Há pessoas que o fazem da forma espontânea, regular, sem nenhum sacrifício. Há outras não, que se possa implicar no sacrifício, precisam de motivação, precisam de alguém que os leve a que cumpram e que até o façam da forma correta, nas posturas corretas, com a intensidade correta, exercícios adequados. Eu, por exemplo, sou não sou um exímio frequentador de pilates, mas faço pilates com regularidade. E porquê? Porque para a minha mobilidade, para a minha coluna, porque tive sempre uma vida, quer num bloco operatório, quer numa secretária, de alguma forma sedentária, em posturas que são muitas vezes viciosas, não é? O Pilates faz-me um bem absolutamente extraordinário para a minha mobilidade, e é algo que eu recomendo também. Portanto, a questão, exercício físico adaptado a cada pessoa, às suas necessidades, às suas capacidades, enfim, à forma como o seu corpo se encontra num determinado momento. Em relação à parte alimentar, essencial. Mas então nós, na parte alimentar, de vez em quando não vamos ter uns prazeres, pecar, como se costuma dizer, de vez em quando? Claro que sim, isso faz parte da vida, faz parte da vida, não é? Agora, de forma regular, é que nós temos de ter muito cuidado com a quantidade e aquilo que ingerimos, não é? Os alimentos frescos são absolutamente fundamentais, as frutas, os legumes, os vegetais, são fundamentais, redução nas proteínas, redução na carne, porque nós normalmente temos tendência a ingerir excesso de proteínas, guerra absoluta o mais possível ao açúcar, portanto, quer sob o ponto de vista oncológico, quer sob o ponto de vista cardiovascular. Portanto, e se nós já daqui estivermos aqui, e atenção às carnes que são processadas, que nós gostamos muito aqui nas beiras, não é? Dos nossos enchidos, dos nossos presuntos, são muito bons, lá está, de vez em quando sim, de forma regular. Com equilíbrio, não é? Com uma vida pede. Com equilíbrio. Estivemos a falar com o Dr. Daniel Pereira da Silva, que nos deixou aqui uma abordagem muito elucidativa e de real importância, que todas as nossas vizinhanças tiveram, vizinhanças e todas as ouvintes da RCI e RCS espalhadas por Portugal e mundo afora, de certeza que de real valor e que vão tomar partido destas dicas. Um muito obrigado, doutor, pela sua participação e até a próxima então. Eu é que agradeço. Muito bem, finalizamos então mais uma rúbrica semanal de saúde e bem-estar e de como viver em equilíbrio com o apoio da Academia BodyLab. Voltaremos na próxima segunda-feira às 11 horas, com repetição às 21 horas, na Rádio RCI e Rádio RCS. Um bem-aja a todos.